Bom dia! Aqui é o Alex Biagi com mais uma ideia anti-estresse e produtividade. E hoje eu quero trocar uma ideia com você sobre a situação atual do Brasil e como nós podemos ganhar com isso. Então, o que isso tem a ver? Eu vou traçar um paralelo entre o que está acontecendo hoje no Brasil e como que nós podemos aprender com isso e trazer para o nosso sistema de gestão do tempo, não só para a parte de gestão do tempo, mas tudo que você for fazer, tudo que você for aprender, como que nós vamos aplicar isso. Nós estamos numa situação agora do Brasil que todo mundo está sabendo disso, quem é brasileiro é óbvio, mas eu tive no canal foi até bom lembrar disso, que teve um cara de Portugal que me mandou uma mensagem dizendo para eu continuar, para não parar com os vídeos, essas coisas, e obrigado, eu não me lembro o nome dele, mas obrigado aí pela força, e ele me mandou uma mensagem lá de Portugal, a gente nem imagina onde que esses vídeos atingem as pessoas, mas foi ele lá de Portugal, não me lembro o nome dele lá, na realidade as pessoas não colocam o nome, às vezes colocam só um pseudonome ali no YouTube. Mas foi legal, respondi a pergunta dele, foi bacana, e ele é português, ele não é brasileiro. Mas aí eu não sei se ele está sabendo disso ou não, mas no Brasil acontece que é o seguinte, nós estamos num ponto que nós estamos em 2016, e em 2016 o Brasil, eu não sei se ele deixou de crescer ou se ele regrediu, mas eu estava lendo uma notícia no jornal, na verdade eu estava com a minha esposa no hospital, e aí ela estava lá fazendo os exames e tudo, e eu estava lendo a revista, e na revista estava falando que no antigo governo não, na realidade, acho que não tem muito a ver com o governo, ou tem tudo a ver com o governo, sei lá, eu acredito que deve ter tudo a ver com o governo, mas em 2016, o Brasil deixou de crescer, ou decresceu, ou diminuiu 3,5% do PIB, e para a projeção para o ano que vem, que é 2017, é de um crescimento de 0,5%. Eu não estou aqui para fazer política e concordar com o governo, deixar de concordar com o outro. Eu quero que o país cresça e que tenha um bom desenvolvimento e que a gente consiga viver de forma melhor. Então, para mim, independente do governo que esteja lá, independente de partido político, sem problema para mim, eu só quero que quem esteja lá que consiga entregar resultados. Então, o resultado que eu estou vendo é de acordo com isso aí. Crescimento do país, para mim, é um bom indicador. Outra coisa que eu acompanho muito também é a parte de bolsa. Então, a bolsa do Brasil está subindo, ela já está quase 60 mil pontos, e ela estava muito baixa. Então, isso é um indicador de que a economia do país está voltando. E o que tem a ver tudo isso com a parte de gestão do tempo, com a parte de produtividade, organização pessoal? Tem a ver que é o seguinte, você percebe que os números são muito pequenos, então você fala em 3,5% de decréscimo no desenvolvimento do país em 2016, e as pessoas já sentem muito isso. Então, um pouquinho que você altera, aquilo já mexe muito com as coisas da pessoa. E também quando o ano que vem, quando você fala de 0,5%, nem 1% de crescimento a mais, você vê que os investidores externos e os próprios investidores brasileiros, eles já começam a acreditar mais no mercado. Você vê o tanto que é pouco, é 0,5%. Se você for considerar 0,5% na sua vida normal mesmo, é muito pouco. Então, a ideia é que a gente leve isso para a nossa vida e tudo que a gente vai aprender. Foi até interessante que eu aprendi isso uma época quando eu fazia faculdade. E eu tinha um professor que esse professor chamava Renzo. Eu até já falei dele em outro vídeo. Ele trabalhou no Japão por muito tempo na Toyota. E ele me passou algumas manhas, algumas histórias, assim, algumas coisas que eu podia aplicar quando eu era gerente de divisão de suporte na UFG. E aí eu estava com um problema lá, que era um problema de formatação de computador. E a gente estava perdendo tempo em formatação de computador. A gente estava... eu tinha estabelecido que a gente tinha que formatar um computador em até meia hora, alguma coisa assim, ou a gente tinha que entregar 5 computadores formatados por mês por cada das pessoas responsáveis, alguma coisa assim. Eu tinha estabelecido uma meta e aquilo não estava acontecendo. E aí eu fui trocar uma ideia com o Renzo. Ele tinha trabalhado no Japão por muito tempo, ele era administrador, mestre de administração de empresas, tinha muita experiência nisso. E aí ele falou, Alex, por que você não roda um relatório de anomalia? Eu falei, pô, legal, vou rodar um relatório de anomalia. E aí esse simples papel, você vê, um pequeno gesto desse papel conseguiu resolver um problema grande que eu tinha lá. Então, assim como no Brasil, esses 3,5%, esse 0,5% do Brasil que vai fazer um crescimento aí, que as pessoas já começam a confiar, só de estar positivo, as pessoas já começam a colocar dinheiro dentro do Brasil, a bolsa já começa a subir, e lá também na divisão de suporte, um simples papel que eu coloquei, o resultado já é muito bom. Até quando eu entrei na divisão de suporte, para as referências que nós tínhamos na época, tudo estava muito desorganizado, demorava muito tempo para resolver uma OS e tal. E aí eu, junto com a equipe lá, a gente conseguiu levantar isso aí, passou a OS de uma semana para o período, tudo, conseguimos bons resultados, mas aí foi que eu fui conversar com ele de novo. E aí ele me colocou o pé no chão de novo, ele falou, Alex, quando você tem uma situação que está muito desorganizada, qualquer coisinha que você mexe, o resultado é grande. Então, é a gente pensar nesse sentido para a parte do que eu estou passando para você nesses vídeos. A ideia é que a gente
comece com pouco, comece com 0,5% lá. É igual caminhar. Caminhar, a gente não tinha o hábito de caminhar pela manhã e nós começamos. Então, você quer dar o passo. Ontem mesmo, a gente estava ali e aí a pessoa estava falando que estava precisando de uns voluntários lá para trabalhar com Libras, que é aquele negócio de falar com mãos ali. E aí a Verlane falou assim para mim, vamos fazer isso aí, vamos. Aí a hora que a gente estava voltando do local, eu comecei a falar para ela, eu falei assim, o mais importante disso aí é a gente criar o hábito. Então a gente tem que começar com esse 0,5%, com esse 0,1% e começar a criar o hábito. Depois que criou o hábito, aí as coisas começam a ficar mais fáceis. Rola até um livro, né? Tem um livro que chama O Poder do Hábito. Então, tudo você tem que dar o primeiro passo, você tem que começar aos poucos. E eu acho que no sistema de gestão do tempo não é diferente. Então, se você começa a se organizar, o simples fato de você pegar o hábito de anotar, já é o seu 0,5%, que igual ao do Brasil, já é os seus 0,1% do seu primeiro passo inicial. Então, primeiro passo, instala o Keep, começa a anotar isso aí, depois você começa a processar, começa a manter o drive. Se você pegar todo o problema como um todo, acaba que não vai rolar, não vai acontecer. Então, defina a primeira ação e vai dando um passo de cada vez. Que aí você consegue se organizar e você consegue manter isso aí, manter essa rotina. Não é fácil, claro que não é fácil. Tem dia que eu reluto, até eu que já mexo com isso há 5 anos, eu tenho essa rotina diária e tudo, inclusive agora que hoje é segunda-feira, por exemplo, a gente vem de final de semana, eu venho de final de semana sem processar e às vezes acumula muita coisa, aí eu reluto um pouco, mas não adianta, você tem que ter essas rotinas, tem que ter essas coisas que vai de encontro com o seu objetivo, que é o que vai dar o resultado que você precisa. Você tem que fazer o que às vezes você não está muito afim para te entregar o resultado lá no final que você quer e a forma com que você precisa. Você imagina se eu não anotasse as ideias que eu tenho para fazer esses vídeos. O dia que eu sentasse aqui e não tivesse com uma ideia muito boa, eu não ia fazer vídeo. Então, eu não iria conseguir fazer esses vídeos todos os dias como eu tenho que fazer. Mas eu tive que começar com o pouquinho, eu tive que dar o primeiro passo, fazer o primeiro vídeo, e aí você vai melhorando com o tempo, e vai fazendo, e vai indo, e vai aquilo, e vai melhorando. Então é isso, a ideia é siga o passo do Brasil aí, de que está em crescimento, siga o passo do meu professor lá do Renzo, que qualquer coisinha que você mexer, se tiver muito desorganizado, qualquer coisinha que você mexer já vai dar um grande resultado, e vai por mim, pode fazer que vai funcionar. É isso aí, se você gostou do vídeo, não esqueça de qualificar, isso me indica para saber se eu estou indo no caminho certo ou não. Se o que eu te falei fez sentido para você de alguma forma e quiser compartilhar com alguém, fica à vontade. Tem aqui, bem desse ladinho aqui, bem nesse cantinho aqui, tem um botãozinho, um quadradinho vermelho assim com carinha sorrindo. Clica nele que você se inscreve no canal. E aí você se inscrevendo, toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe, se você estiver interessado por esse assunto. É isso aí, um abraço e nos vemos no próximo vídeo.